Fala aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos chegando na área com mais um Resenha do Rubim, entrevista, e hoje nós temos um convidado muito especial, ele é narrador, grande profissional, Ricardo França, aqui com a gente. Já quero dar aí agradecer pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Vamos aí bater um papo e fazer uma resenha de muita qualidade, de muito alto nível aí. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Robin. Muito feliz, fico contente de você ter me lembrado de mim para fazer essa participação no seu canal. E vamos falar aí sobre a vida, sobre futebol, sobre tantas outras coisas aí que for surgindo durante essa resenha que nós vamos ter. Obrigado por ter lembrado de mim. Show de bola, show de bola. E antes da gente começar esse papo aí com o Ricardo França, eu convido você aí que não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí no canal, é de graça, não paga nada, só clica ali, você vai estar ajudando aí a levantar o nosso canal aí para cima, vai deixando o teu like aí e vai comentando aí sobre a entrevista e ativa o sininho de notificações para você receber aí o conteúdo, os vídeos, o YouTube te avisa de novos conteúdos aqui no canal, tá certo? Então, vamos embora aí, galera. Então, Ricardo França, natural do Rio de Janeiro, é isso? Eu sou de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, terra de Roberto Dinamite. Aqui eu moro na região próxima ao São Bento, onde o Roberto deu seus primeiros chutes na bola. Eu fico aqui nessa região de Duque de Caxias, aqui na região do 2º Distrito. Que maravilha. E aí já começo logo perguntando como é que surgiu essa paixão, esse amor aí pela profissão, pelo jornalismo esportivo, pela narração. Como é que conta pra gente aí, como é que surgiu se despertou aí esse teu gosto da profissão pela comunicação? Eduardo, eu sempre fui muito apaixonado por rádio. Eu vim de uma época de ouro do rádio, né? Meados dos anos 70, onde a gente não tinha muito aquela coisa de transmitir futebol pela televisão. Eram jogos esporádicos, mais raros, digamos assim, e também era uma outra época. Por exemplo, a gente, para ver a televisão, eu era muito garoto, ainda era aquela televisão de válvula, então a gente não podia ficar com a televisão ligada há muito tempo, senão queimava. Então era bem diferente do que é hoje, né? E o rádio era o meu companheiro. O rádio era a minha rotina. Toda noite eu botava, a gente tinha um radinho de pilha pequeno, onde a gente colocava numa estantezinha de madeira que tinha na sala, e era o momento de confraternizar, principalmente com meu pai, que trabalhava muito e passava muito tempo fora, e ele chegava à noite, e eu lembro dele colocando o radinho. Às vezes faltava muita luz naquela época, e a gente acabava ficando ao largo do rádio, escutando futebol. Naquela época tinha muita excursão pelo interior do Brasil. Os clubes saíam para excursionar, então a gente ficava escutando somente o Vasco da Gama atuar, e meu pai contando histórias, principalmente do Roberto, como eu falei, que era nosso vizinho na época. Meu pai contava muita história sobre o Roberto Dinamite. E eu acabei me apaixonando pelo futebol. Mas o engraçado, Eduardo, é que eu me apaixonei pelo esporte por causa do rádio, sem antes saber o que era o futebol. Porque eu escutava aqueles caras narrando e fazia tipo um desenho na minha cabeça, sem nunca ter ido num campo de futebol. Aí depois fui tomando conhecimento do que era o esporte, e o rádio foi aquela mola propulsora, né? Aquilo que me instigou a descobrir o que era o esporte. E isso foi passando o tempo. Quem é que nunca, né, naquela sua partidinha de botão, nunca narrou uma partida de futebol, né? Mas eu nunca me imaginei assim, eu não tinha pretensão. É claro que eu, quando moleque, gostava de imitar Valdir Amaral, José Carlos Araújo e tantos outros, mas sem muita pretensão. Eu nunca tinha me imaginado ser um narrador de futebol. E o tempo foi passando, e eu continuei muito apaixonado pela bola. Tentei ser jogador de futebol até meus 18 anos, quando abandonei e fui tratar da minha vida de uma outra forma. E até que em 2017, há pouco tempo atrás, né, mas vai fazer 7 anos isso, 7 anos, não, 5 anos isso, eu
me deparei com um anúncio no Facebook de uma página, de uma rádio, de uma web rádio chamada Caxias NT. Nesse anúncio, um cidadão chamado Nilson Sampaio procurava pessoas interessadas em trabalhar em rádio, em web rádio. E eu sou um cara que, como eu te falei, é apaixonado por rádio. E eu tenho um certo problema de timidez. E eu queria muito trabalhar isso, né? Queria trabalhar essa timidez. E vi naquele momento uma grande oportunidade. Primeiro, fazer algo dentro do futebol, que é algo que eu sou apaixonado. Trabalhar com rádio, que é uma outra paixão da minha vida. E poder trabalhar a minha timidez. E entrei em contato com o Nilson Sampaio através do e-mail da Caxias NT. Ele demorou um pouco a me chamar e acabamos marcando uma entrevista. A gente conversou e eu ingressei pela Web Rádio Caxias NT em 2017 como comentarista. Eu não tinha, como eu falei para você, a menor pretensão de ser narrador. Até porque eu nunca me vi narrando 90 minutos de futebol, segurando uma audiência durante 90 minutos de futebol. E até que a coisa foi fluindo, estreiei no Fluminense Botafogo pela Copa, no Flamengo Botafogo pela Copa do Brasil em 2017, onde me saí bem, apesar do nervosismo, e fui me aprimorando. Acabei alguns jogos fazendo reportagem, até que um belo dia o narrador estava programado para fazer um jogo do Vasco da Gama, não apareceu. 2 horas antes, Nilson me comunica que, olha, não tem ninguém para narrar e você vai ter que narrar. Mas como? Oportunidade. Mas como, Nilson? Eu nunca narrei, eu não sou narrador. Ó, não tem jeito, você vai ter que narrar. E fui para o jogo. E aquilo tudo que eu ouvia da minha infância, eu fui procurando botar em prática durante aqueles 90 minutos. É claro que quando você começa um pouco mais acanhado, mais devagar, e aos poucos você vai se soltando. E a partir dali eu comecei a ser escalado mais vezes para fazer narração de futebol. E hoje já saí da Caxias NT, a Caxias NT acabou encerrando suas atividades, passei pela Top Sport, que é uma outra web rádio aqui de Caxias. Fiquei um tempo na Top Sport, até que a Top Sport virou uma equipe dentro da Rádio Bicuda FM do Rio de Janeiro. Um grande abraço aí para o Evandro Gomes, meu parceiro, meu amigo, dono da Bicuda. E a gente acabou ficando um tempo por lá na Rádio Bicuda FM. Ali tive a oportunidade de me desenvolver um pouco mais, também trabalhando com a parte técnica de uma transmissão de futebol numa web rádio, e o tempo foi passando. Até que depois eu fui trabalhar na Universo Vasco. O Universo Vasco é um canal segmentado, voltado para o Clube de Regatas Vasco da Gama, onde a gente desenvolve um trabalho multiplataforma, Facebook, Instagram, Twitter, onde a gente procura trazer todas as informações sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma informação correta, sempre com muita lisura e sem enganação ao ouvinte. Criticando quando se deve criticar e apoiando quando se deve apoiar. Um trabalho muito sério que a gente procura sempre desenvolver na Universo Vasco. Estou por lá, ainda sou um dos diretores da Universo Vasco, até que pintou a oportunidade de eu também entrar na Rádio Gama Esportiva. A Rádio Gama Esportiva, comandada pelo meu amigo Christian Gama, pelo Silvio Fernandes, também pelo João Guimarães, que é aí também da região sul. E eu acabei agora, em outubro do ano passado, agosto do ano passado, eu tive a oportunidade de começar um trabalho na Gama Esportiva e estou lá até hoje. Esse ano eu consegui tirar a Serge, né, que sou agora associado à Associação de Cronistas do Estado do Rio de Janeiro, e desenvolvo um trabalho lá. Essa semana eu tive a surpresa de ser convidado para também fazer parte do corpo diretor da emissora, o que me deixou muito envaidecido, já que a Rádio Gama Esportiva é uma rádio gigantesca no segmento web rádio, tem pretensões muito grandes dentro da comunicação, e é líder de audiência no segmento futebol durante já algum tempo, principalmente na região metropolitana e no Rio de Janeiro, e a gente ser convidado para um canhão de audiência como é a Web Rádio Gama Esportiva e depois se tornar diretor,
me deixa muito envaidecido, me mostra que eu estou no caminho certo e tenho muito a acrescentar. Eu sou um cara muito dedicado, gosto muito daquilo que faço e gosto de arregaçar as mangas e ir para o trabalho mergulhando de cabeça em todo o projeto que eu encaro de frente. Então, estou muito feliz. Gosto muito daquilo que faço, gosto muito de narrar, gosto muito de você me pedir para reportar, eu vou reportar. Eu gosto muito desse ambiente de transmissão, Eduardo. Gosto muito dessa coisa de estar participando do ambiente de transmissão, de estar ajudando as pessoas também a se desenvolver. Então, eu acho muito importante tudo isso. E eu gosto muito. Então, foi assim que eu comecei. Um breve resumo da minha história. E estou aí. Já passaram 5 anos. Melhorei um pouquinho da minha timidez. E hoje, se você não me segurar, eu falo o tempo todo. Esse é o objetivo aqui. Quem tem que falar na entrevista, eu pergunto e você responde, né? Mas assim, tanto um pouquinho ali no começo. Então, quando tu chegou na tua primeira transmissão, na tua primeira narração, o que te ajudou muito foi tu ser um ouvinte, tu escutar bastante o rádio. Isso ajuda bastante quando tu entra nesse meio. Surgiu aquela oportunidade em cima quando tu menos esperou, tu não esperava, surgiu aquela oportunidade para narrar, tu teve que narrar. E o que te ajudou muito foi tu ouvir muito rádio desde pequeno, é isso? Sem dúvida, porque o rádio, você pode ter a técnica, mas se você não tiver o conhecimento, né, não escutar a rádio, você às vezes se perde um pouco, né? É muito importante. Eu tenho por hábito, Eduardo, por exemplo, quando eu faço uma transmissão, uma narração, eu tenho por hábito no dia seguinte, normalmente, por exemplo, quando eu vou para o meu trabalho, eu escutar a minha transmissão para me corrigir, para melhorar alguma coisa que eu possa lapidar, para pegar algo que eu possa incorporar nas minhas falas, nas minhas transmissões, ou que de repente um caco que eu coloquei e foi tão natural que passou desapercebido. Então, você não faz rádio sem gostar de rádio. Você não faz rádio sem escutar rádio, sem se escutar. Isso é muito importante. Você, claro, tem que ser um cara muito organizado naquilo que você está fazendo. Por exemplo, quando eu vou para uma transmissão de jogo, tem partidas que no dia anterior eu já estou trabalhando em cima dela. É pronúncia, é nome de jogador, é história do time, informação. Então, quer dizer, você tem que gostar muito daquilo que você está fazendo e estar muito focado nas informações que você vai trazer, que você vai botar no ar. Então, é muito importante você tá ligado no rádio o tempo todo, escutar os seus companheiros, escutar a rádio. Você treinar a sua dicção, treinar a sua velocidade numa narração. Isso você pega também com os companheiros que você vai escutando, sabe? E o rádio é importante que você se escute, é importante que você escute as outras transmissões para ver o que também as pessoas estão fazendo. E como você bem colocou, eu, por ter escutado o rádio durante toda a minha vida, acabei sem querer, digamos assim, incorporando alguma coisa na minha maneira de ser, na minha maneira de narrar, e quando eu cheguei para fazer a minha primeira narração, meio de sopetão, acabei me saindo bem. Não me pergunte como, foi muito instintivo o negócio. Claro que tive algumas falhas, porque era a minha primeira, mas aí foi o ponto de partida onde depois eu procurei me aprimorar um pouco mais, e hoje não sou perfeito, é claro, mas já faço uma transmissão um pouco melhor. Mas o começo foi sim. Eu escutando o rádio me ajudou, e me ajudou muito. Tá certo. E nesse começo aí que você ouvia, assim, quem é que você admirava bastante, assim, como narrador ou como profissional no rádio, assim, que você, eu quero ser como trabalhar como nem aquele profissional, que meio que foi uma inspiração tua, alguém que tu admirou, que até hoje tu vê ele trabalhando e tu vê, isso é uma referência para ti no rádio. Assim, eu sou do Rio, né? Então as minhas referências a maioria delas são cariocas, né? Então, claro, sem dúvida, eu cresci ouvindo José Carlos Araújo.
Zé Carlos Araújo primeiro na Nacional, depois ele foi para a Globo, depois saiu, foi para a Transamérica, rodou na Bandeirante, agora está na Rádio Tupi. Então, o Zé Carlos, eu acompanhei o Zé Carlos durante toda a minha trajetória de rádio, de ouvinte, eu acompanhei o Zé Carlos Araújo como narrador. É claro que tenho outras boas referências, Edson Mauro também, que para mim é um ícone, uma transmissão fantástica que ele faz, um cara realmente muito bacana. Tive a oportunidade de participar na Rádio Bicuda com ele de um workshop que ele fez conosco, e foi bem legal poder conhecer, estar ali diante de um cara que eu só acompanhava a voz pelo rádio, pude ver ali ao vivo, cara muito bom de latinha, muito bom de narração. E além de outras posições dentro do rádio, né? Não só o narrador, eu era muito fã do falecido Jorge Nunes, grande comentarista que falava realmente a linguagem do povo em relação ao futebol, né? As táticas do jogo, ele falava tudo de uma maneira muito clara e simples, para que qualquer um que conhecesse o mínimo de futebol conseguia entender o que ele estava falando. Então, o rádio foi uma grande escola, né? O rádio carioca teve N pessoas que passaram pela Latinha, que deram conta do recado e deram shows de transmissões, e que citar um apenas é até covardia, né? A gente teve Dolcei Bueno de Camargo, a gente teve Jorge Cury, Valdir Amaral, o Luiz Mendes, o homem da palavra fácil, tem o Washington Rodrigues, que é um grande comentarista, e tantos outros que fizeram magnificamente o rádio carioca. Hoje o rádio ainda se mantém, é claro que a força da televisão deu uma quedinha, mas o rádio nunca acaba, né? O rádio, eu costumo dizer que é o veículo de comunicação mais democrático do planeta. Você pode estar fazendo o que você estiver fazendo, você pode continuar escutando o rádio. A TV não, você tem que parar para ver imagem. O rádio não, o rádio te conta a história. Então, o rádio traz você para dentro daquela história. Então, você não precisa parar o que você está fazendo, você pode apenas escutar. Então, o rádio é muito importante. Onde você vai na minha casa, tem um rádio. Eu estou sempre escutando o rádio, não saio de casa sem escutar as notícias do rádio. Estou vendo aí teu radinho. Eu não saio de casa sem escutar as notícias, o trânsito, o tempo, tudo. O rádio, até hoje, faz parte muito da minha vida. Que maravilha, que maravilha. Tocou num ponto bem interessante que eu queria tocar contigo aí, para não perder o pique dessa questão. Como é que você vê o rádio se reinventando diante dessa modernidade aí das redes sociais, do mundo digital, as plataformas digitais, o YouTube, o Instagram, o Facebook, e tu vê, por exemplo, hoje rádio também com essa opção das transmissões, ver os profissionais, o narrador lá na cabine, né? Tu poder olhar lá no Facebook, no YouTube, no Instagram, né? Em várias redes sociais. Você vê também dentro do estúdio os programas de debate. Como é que você vê aí essa modernidade aí da mídia digital, das plataformas digitais, e o rádio se reinventando, se adequando a isso? O rádio, ele é um camaleão, né? Quando surgiu a televisão lá nos idos de 1960, todo mundo falava que o rádio perderia o seu espaço e a tendência é que fosse terminar. O rádio sobreviveu. Chegou o advento da internet e todo mundo apontava como o fim do rádio. O rádio está sobrevivendo. Então, o rádio, ele se adapta com o passar do tempo e ele se moderniza. E ele vem se modernizando como a internet, como tantos outros. Quantas vezes já decretaram o final do rádio e ele se manteve ali firme e forte. Então, é questão de se adaptar a cada momento, a cada época, a cada geração. Hoje, a gente tem os aplicativos de transmissão, onde, além das transmissões radiofônicas, o rádio propriamente dito, você pode escutar o rádio em qualquer lugar do mundo através de aplicativos. Então, o rádio, com essa modernidade, ele rompeu fronteiras. Ele ganhou mais espaço. Então, se engana muito quem fala que o rádio está com seus dias contados. Não está não, cara. Não está não. O público de rádio, ele é fiel, ele gosta, ele escuta. E é muito bacana.
ver o rádio se modernizando, entrando nas plataformas sociais, participando do Instagram. A interatividade que hoje o rádio tem com os seus ouvintes é muito bacana, é muito legal. Por isso que eu digo, o rádio vai passar, daqui a pouco vai vir outra mídia, e o rádio vai se manter. Você vê, nós já tivemos, já passou N coisas na nossa vida, DVD, CD, Blu-ray, e o rádio continuou por aí. Entendeu? Antigamente se fazia rádio com cassete, hoje em dia, aí passou o CD, aí hoje em dia ele é digital, você pode alocar suas músicas na nuvem, e o rádio vai se adaptando a isso com o passar do tempo. O rádio não morre, o rádio é imortal, porque, como eu falei, ele é muito democrático. Qualquer um pode ter um radinho de pilha, botar embaixo do travesseiro, escutar a noite toda o seu locutor favorito, entendeu? E tá ali de olhinho fechado, escutando a sua música até você dormir. Então, cara, isso são coisas que só o rádio pode te proporcionar. O rádio é apaixonante. Eu sou um apaixonado por rádio. E eu acho que o rádio vai passar o tempo e a gente ainda vai estar aí escutando o radinho daqui a 100, 200 anos. Vai se modernizar e vai se adaptar a todas essas inovações que o homem tende a trazer ainda no futuro. Com certeza, com certeza. É realmente apaixonante. Você tocou num ponto interessante que vai aprofundar um pouco mais, que as redes sociais, as plataformas digitais, ela aproximou mais o ouvinte da rádio, da transmissão, né? O narrador está ali narrando e já está ali lendo o recado. Tem transmissões de emissoras que até pedem para os ouvintes mandarem áudio, põem no ar ali, tudo simultaneamente, tudo ao vivo, né? Antigamente tu tinha que mandar e-mail, mandar um fax, né? Depois um torpedo também demorava um pouco, né? Ou ligar lá, mandar o recado, o cara anotava, e agora não, né? Ao vivo ali, a pessoa entra ali no Facebook, a rádio está transmitindo também pelo YouTube, e vai mandando as mensagens, a interatividade, o ouvinte está muito mais próximo do seu locutor, da sua rádio, que ele assiste as transmissões de futebol, e isso também foi algo importante, né, para o rádio. Sem dúvida, a interatividade hoje é você trazer o ouvinte para dentro da transmissão. O ouvinte faz pergunta, o ouvinte dá a sua opinião, o ouvinte interage com o narrador, com o comentarista, com o repórter. Às vezes, o ouvinte é como se fosse um outro elemento dentro da transmissão. E porque ele te abastece, inclusive, de informação, sabe? Às vezes o ouvinte está ali e tem uma informação que você não tem e ele coloca e você busca, entendeu? Então, essa interatividade que o rádio ganhou com a chegada das mídias sociais é muito bacana, é muito importante. Eu, quando eu costumo fazer a transmissão, eu foco muito no que o ouvinte está falando, até para a gente acertar alguma coisa dentro da transmissão, dentro da narração, fazer algum ajuste. Às vezes o som não está legal, às vezes o som não está bom, o ouvinte vai dar aquele toque. Então, é muito bom a gente ter o rádio nessas mídias sociais para que a gente possa estar ali junto com o ouvinte, naquele calor da emoção, o ouvinte ajudando a gente a fazer a transmissão da partida. Então, cara, é muito bacana. Essa renovação que o rádio vem passando, essa transformação, né, é muito bom e só veio fortalecer ainda mais as transmissões radiofônicas. Com certeza, com certeza. E aí tem um outro fato interessante também, é que tu falaste um negócio muito interessante, que é a questão do público, o ouvinte, né, do rádio, ele é muito fiel, o público do rádio é muito fiel, né? Tanto é que é algo que eu sempre fiz, e talvez deve ser algo que você faz também, muita gente faz, tu vê o jogo, mas tu tá acompanhando no rádio. Isso. A transmissão, a narração do rádio. Como é que é para o narrador saber, principalmente nos dias de hoje, que tu tá narrando um jogo, o pessoal tá vendo na televisão, mas tá acompanhando a tua narração? Como é que é isso?
Cara, é legal, né? Já tive esses feedbacks durante algumas transmissões, onde a pessoa diz que tira o som da TV para escutar a nossa transmissão. Isso é gostoso, é a sensação de um trabalho bem feito, é a sensação de que você realmente está atingindo o seu propósito, que é levar para o ouvinte o seu trabalho, né? A narração do rádio ela é bem diferente, né, da narração da televisão. A televisão ela tem a imagem, então o narrador ele aparece como um complemento da imagem. No rádio não. Eu sou os olhos do ouvinte dentro de uma transmissão. A minha narração precisa ser o máximo descritiva. Eu preciso desenhar para o ouvinte tudo aquilo que está acontecendo dentro de uma partida, para que o ouvinte crie elementos dentro da sua cabeça para criar aquela imagem, como se ele estivesse vendo o jogo. Então, o narrador esportivo, ele é um contador de histórias. O narrador esportivo, ele é um artista, cara, porque ele consegue transformar a imagem, aquilo que ele está vendo, para outras pessoas que não estão assistindo, na maioria das vezes. Então, o narrador de rádio é mágico. Quantas vezes eu escutei uma transmissão de rádio e depois fui ver o videotape e era como se eu tivesse assistido o jogo. Porque o narrador transformou aquilo de maneira tão detalhada, aquela imagem que ele estava vendo, detalhou de tanta maneira que era como se eu tivesse assistido ali, na beirada do gramado. Inclusive, a Rádio Globo, se eu não me engano, tinha um slogan parecido que trazia você para a beirada do campo, né? Traz o ouvinte para a beirada do campo. E é isso realmente. Você cria toda a imagem na sua cabeça através da voz e dos olhos do narrador. E quando o cara tem imagem e ele mesmo assim ainda prefere a sua narração, cara, isso é um orgulho tremendo. Isso é para o cara ficar muito envaidecido, porque você está fazendo um trabalho que realmente está agradando e agradando em cheio a quem te segue, a quem te escuta. Verdade. Tocou um ponto interessante que o narrador ele é um artista, né? E tem a responsabilidade de ser os olhos de quem está escutando, né? De poder detalhar bem a partida, os lances, trazer a emoção. Mas voltando um pouquinho ali na tua história, no Ricardo, quando tu descobriu essa paixão de gostar do rádio, de trabalhar com rádio, com uma comunicação, tu teve uma pessoa ou mais, alguém que te incentivou e disse, não, vai em frente, tu tem potencial? Teve a figura dessa pessoa? Foi uma coisa assim que, não, é isso que eu quero, e o Ricardo foi lá, mas teve alguém que te deu um incentivo? Tu falou do teu pai que escutava muito rádio, foi ele, enfim, teve um incentivo de uma pessoa que hoje tu é muito grato, que ele, não, vai que tu tem potencial? Olha, eu vou te falar, Eduardo, meu pai infelizmente faleceu em 2015 e eu não tive tempo de curtir isso com ele, mas eu tenho certeza que se ele estivesse vivo ele ia curtir bastante. Meu pai sempre foi muito meu incentivador em todas as coisas que eu planejei para a minha vida, e eu tenho certeza que se ele estivesse vivo ele estaria curtindo bastante. Tem duas coisas muito interessantes na minha vida. Primeiro, eu tinha um falecido tio de Campos dos Goytacazes, aqui no norte fluminense, no norte do Rio de Janeiro, chamado Rui Moreira Filho. Ele era narrador de futebol. Ele narrou na Rádio Continental de Campos, passou por várias emissoras em Campos, e ele tinha uma voz estupenda. E toda vez que ia para Campos, eu ficava admirando, né, as narrações. Depois ele virou comunicador, e era um cara que realmente não tinha como não me inspirar, né? Era um cara que estava dentro da família e que trabalhava com narração de futebol. Eu gostava de escutar as narrações dele. E agora, o grande incentivador, não posso deixar de citar meu querido amigo Nilson Sampaio. Conheci Nilson em 2017. O Nilson foi sempre, até hoje, um dos maiores incentivadores da minha curta carreira, né? Então, é um cara que sempre apostou muito em mim,
toda vez que eu duvidava da minha capacidade, é ele quem estava ali para me levantar, para me apoiar e para bater nas minhas costas e dizer, vai lá que tu vai conseguir, pô, tu tem capacidade, você é bom. Então, é ele que abriu as portas. Cara, hoje eu posso dizer que Nilson Sampaio é mais do que uma inspiração. Nilson Sampaio é um amigo para a vida toda, uma pessoa realmente fantástica, amigo pessoal. Inclusive, já marquei um almoço aí de reencontrar com ele, faz tempo que eu não vejo. Essa pandemia acabou afastando a gente um pouco do convívio diário, mas a gente sempre se fala através de mensagens, de telefonemas, e a gente está aí para marcar um almoço para se rever. Porque Nilson Sampaio, sabe aquelas pessoas que Deus coloca na tua vida e fala assim, cara, esse cara aqui você pode contar com ele pro que for. E eu converso com o Nilson hoje não só sobre rádio, sobre a vida, sobre família, sobre tudo. E é realmente um cara que na minha vida, uma grande inspiração. Um lutador, um cara batalhador, apaixonado por rádio, por comunicação, assim como nós, e que eu admiro e gosto muito. Se eu estou aí tentando aí um lugar ao sol nas transmissões esportivas, né, fazendo aquilo que eu gosto, eu agradeço e agradeço muito a esse carinha chamado Nilson Sampaio. O brabo tem nome, a gente costuma falar aí, o brabo tem nome. Digo a mesma coisa, viu? Um cara que dá muita força, a gente conversa muito também. Então ele tem várias pessoas aí que ele ajuda muito e vem me ajudando muito também. Então um abração para ele aí, com certeza vai estar acompanhando aí essa grande entrevista até o momento, aí com Ricardo França, até agora espetacular aí, muito coisa para contar. Muito maravilha mesmo. Então, o seguinte, Ricardo Francisco citou aí, então, o Nilson, teu incentivador aí, que sempre tem uma pessoa que aparece e dá uma moral pro cara, né? Tem potencial, que levanta o cara lá em cima. Quem faz nada sozinho, Eduardo? Ninguém faz, né? A gente tem claro que as pessoas ajudam, mas a gente precisa se ajudar também, né? Mas é importante a gente ter a ajuda de uma pessoa que realmente quer o nosso bem, incentivar. Você falou a questão da pandemia e teve um profissional aqui e vários outros, né? De grandes emissoras que da questão da pandemia teve que ter muito, quando começou de novo, quando parou tudo, começou de novo o futebol, começou, o campeonato alemão foi o primeiro que iniciou, né? E se falou muito do pessoal, os profissionais da rádio web, que já estavam adaptados a fazer as transmissões em tubo. E esses profissionais de grandes emissoras, Bandeirantes, Globo, enfim, tiveram que fazer isso também. Como é que foi para você acompanhar e ver esses profissionais tendo que trabalhar, assim como a gente, em rádio web, em transmissão de tubo? Especificamente, como é trabalhar em transmissão em tubo e também no campo? Qual é que é a diferença para ti? Como é que é o comportamento, a narração? Tem diferença? Explica pra gente como é que é aí. Com a questão da pandemia também, né? Como eu falei antes, que muitos profissionais tiveram que fazer também, se adaptar à questão da transmissão de tubo com a pandemia. Foi interessante, porque durante muito tempo algumas pessoas torciam o nariz para esse tipo de transmissão, né? Não levavam muito a sério, achavam que aquilo ali não valia a pena nem ser citado. E veio a pandemia e igualou todo mundo, né? Todo mundo começou a ter que fazer da mesma forma. O geladão, ninguém podia ir para estádio, as coisas começaram a se transformar. Então, todo mundo indiretamente, né, acabou se tornando meio que web, né? Porque começou a fazer os jogos também das suas residências, dos seus estúdios, e foi bem interessante para que aquelas pessoas que tinham o nariz em pé, torciam a cara para quem trabalhava com web, poder dar mais valor ao nosso trabalho. Porque o trabalho não é um trabalho fácil. A gente garimpa informação. É claro que há uma diferença muito grande, Eduardo, em você estar na beirada do campo, estar ali no estádio, você está ali, você está vendo a coisa acontecer ali, do lado.
Então você tem a percepção geral de tudo o que está acontecendo nas arquibancadas, de o que está acontecendo dentro do campo, no banco de reservas. É claro que é bem diferente. Quem é que não gostaria de estar ali o tempo todo com sua equipe na beirada do campo e com um narrador e comentarista na tribuna de imprensa para estar fazendo os jogos? É bem legal, mas nem todo mundo pode, nem todo mundo consegue. Então, a web surge para democratizar as transmissões. A web surge para abrir espaço para pessoas que, de repente, não conseguiriam acessar esse tipo de transmissão. Não conseguiriam lá já de cara mostrar o seu trabalho dentro de uma rádio grande. Então, ela abre espaço para vários profissionais para mostrarem o seu trabalho e, por que não, também se descobrir. Às vezes, o cara, ele gosta, mas não sabe se é aquilo que ele quer fazer. E ele vê, de repente, numa web rádio, uma oportunidade de aprender fazendo e se descobrir, quem sabe, como um jornalista no futuro. E a web rádio abre essas portas, coisa que ele não teria no formato antigo. Porque as emissoras antigas, é claro, por ter investimento, por ter dever ou obrigação aos seus patrocinadores, elas queriam formar sempre as melhores equipes. E às vezes não se abria espaço para aquele que estava ali querendo começar, querendo aprender. E a web chega e democratiza isso. Abre os portões para todo mundo que quer aprender. É claro que você, quando chega, você tem uma maneira de atuar. E você precisa se aperfeiçoar. Você precisa melhorar sempre. Está sempre crescendo. Mas é a porta de entrada para muita gente boa que agora está sendo pega aí nas próprias rádios comerciais para estar trabalhando. Então, é muito legal a chegada da rádio web, porque ela democratizou, ela abriu portas. E ela instiga aquele cara que realmente se encaixa no jornalismo e acha que pode fazer melhor, instiga ele a estudar, a se aprimorar. Você vê, eu comecei lá atrás, e eu estou fazendo agora a minha faculdade de jornalismo. Já estou no 4º período da faculdade de jornalismo, entendeu? Já estou aí tentando melhorar, faço cursos, né? Vou sempre procurando cursos para estar fazendo curso de narrações, tentando fazer alguma coisa diferente, para eu poder melhorar, para eu poder crescer. Porque lá atrás eu tive a oportunidade de entrar numa web rádio, abriram a porta para mim e eu pude me encontrar. Saber que aquilo eu gosto de fazer. É algo que, opa, peraí, eu gosto de fazer, então eu vou me dedicar, eu vou estudar e tentar me aperfeiçoar para que as coisas saiam melhor. Eu sou meio perfeccionista, então eu gosto de sempre estar melhorando, crescendo. E eu tive essa oportunidade de me descobrir dentro de uma transmissão esportiva e hoje fico ali catando cursos, procurando sempre uma maneira de estar fazendo melhor. Então, eu acho que nada melhor do que o web rádio para o cara começar e se descobrir. A gente tenta fazer esse trabalho na Universo Vasco, como eu te falei. Pegar o cara que já gosta, de repente, do Vasco da Gama, tem interesse em escrever, tem interesse em fazer uma transmissão de rádio, mas não tem oportunidade, não sabe por onde começar. A gente abre as portas para esse cara e tenta ajudar da melhor forma possível para que ele se desenvolva. Não que ele vá ficar conosco a vida toda, mas quem sabe ele se torne um grande jornalista e daqui a 3, 4, 5 anos eu possa estar sentado numa frente de uma televisão e vendo ele narrando numa Rede Globo, numa Rede Bandeirantes ou numa grande emissora por aí. Eu acho que isso é fantástico, abrir portas, ajudar as pessoas a se desenvolver. Com certeza, mas e tu sabe que a gente falando na questão aí do rádio, ele se reinventando através das redes sociais, das plataformas digitais, mas o profissional hoje, ele pode criar sua própria oportunidade de ser independente, ter o seu próprio canal, o seu próprio projeto, e muitos hoje têm o sucesso, vivem do seu próprio projeto pessoal e sem estar numa emissora de médio, grande porte. É Sim. Algo que também mudou muito nesses últimos anos. Como é que você vê aí hoje tu poder ser um jornalista, tu ser um narrador,
um profissional da comunicação independente e de sucesso ainda. É interessante, isso é bem bacana, porque o cara ele tem aquela visão empreendedora, né? E agora esse empreendedorismo dentro do jornalismo. Antigamente você precisava ter concessões, você precisava ter às vezes através até de meios políticos para cavar uma concessão, para botar uma rádio, trabalhar, trazer o seu recado. Hoje não. A internet ela traz isso. Ela facilita isso. Você pode ter o seu canal, você pode trazer o seu recado. Claro que eu sempre digo que a pessoa precisa, quando a pessoa está ali de frente para um público, quando ela se dispõe a estar gerando conteúdo para alguém, ela tem que fazer isso com muita responsabilidade, porque a partir daquele momento ele passa a ser também um formador de opinião, ele passa a estar influenciando pessoas. Então é preciso que se faça isso com muita responsabilidade. Mas se o cara acha que tem condição, que tem uma visão diferenciada para estar empreendendo dessa forma dentro do jornalismo, tendo o seu canal, tendo a sua web TV, tendo a sua web rádio, se ele se acha preparado para isso, ele tem mais é que correr atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos. E isso é muito legal, muito bacana. Mas, como eu falei, precisa ser feito com responsabilidade. Vejo muita gente aí gerando conteúdos de pouca qualidade, influenciando pessoas de maneira errada. E isso precisa ser revisto. Agora, quando o cara tem muito o que falar, tem muito o que dizer, e coisas boas que agregam na vida das pessoas, tem que fazer com força. Maravilha, maravilha. Agora, eu quero tocar num ponto, você, ao longo dessa sua carreira de narrador, ou até mesmo quando você fez reportagem, qual foi a transmissão de futebol ou um programa de debate, enfim, algo que te marcou até hoje na tua vida no meio esportivo, uma transmissão que ficou marcada? Não, aquele jogo teve aquele gol com aquele lance, começou, o time ganhou de 2-0, o outro time virou, que ficou na história, a grande transmissão que está guardado na memória e no coração de Ricardo França. Cara, o que eu guardo com muito carinho foi a minha estreia, né, como comentarista na Caxias NT, muito nervoso, e eu lembro até hoje de uma frase com o Nilson Sampaio. Pra você ter uma ideia, eu praticamente não dormi no dia anterior, preocupado, né? Como eu falei, eu sou muito detalhista, muito perfeccionista, então eu não gosto que nada dê errado. Então eu me preparei, o jogo era 9h30 da noite, era 7 horas, 6 horas, eu já estava sentado aqui, rascunhando, vendo um monte de coisa. No dia anterior eu não dormi direito e bastante nervoso. E quando vai começar a transmissão, o Nilson sempre abria com 1 hora de antecedência, eu falo para o Nilson Sampaio: e aí, Nilson, qual o conselho que você me dá? Ele simplesmente fala: seja você e se divirta. Eu fui eu e me diverti. E me diverti muito. Então a estreia foi muito interessante, foi muito legal, porque você corta aquelas amarras que te prendiam, você vai se soltando e você vai vendo a mágica acontecer, né? Você vai se transformando numa pessoa diferente durante todo aqueles 90 minutos, né? Você esquece timidez, você esquece que está falando para um monte de gente, você acaba se soltando de uma forma que o trabalho começa a fluir muito, muito legal. E teve a minha primeira transmissão em loco. A gente foi fazer um jogo da Série B, agora lá no campo do Tigres, né? Foi a primeira vez que eu tive contato pessoalmente com o Nilson Sampaio, com o Thierry Silva, grande parceiro também, que hoje está aí enveredando também nas plataformas de mídias sociais. E Gustavo Assis, que é um outro grande narrador, grande amigo, Lucas França, que nós nos encontramos, fomos para Xerém narrar na cabine do Tigres, né? Um jogo da equipe do Tigres. E foi a nossa primeira transmissão. Agora você imagina, isso eu tinha, acho que um pouco mais de um mês de rádio. Eu nunca, Eduardo, nos meus melhores sonhos, me imaginei estar numa cabine profissional,
A cabine, inclusive, atrás, na porta, tinha o logo do Sport TV, porque era o Sport TV que usava nos jogos. Na época, o Tigre estava jogando a Série A do Campeonato Brasileiro, então aquela cabine passou grandes narradores ali do Sport TV. E eu nunca, nos meus maiores sonhos, poderia imaginar que em tão pouco tempo eu estaria dentro de uma cabine, num estádio profissional, fazendo um jogo de time profissional. Então, isso foi extremamente importante para mim, muito marcante na minha vida, e eu guardo bastante. Pode não ter sido, de repente, o jogo mais importante, assim, os melhores times em campo, mas a situação, da onde eu saí e para onde eu estava naquele momento, em tão curto tempo, tornou aquela partida importantíssima na minha vida e na minha trajetória. Então, eu guardo com muito carinho. Já fiz N jogos, já fui para beirada de campo fazer jogo amador, já fiquei tomando chuva na cabeça, sem guarda-chuva, com o microfone na mão, já fiz N partidas de futebol. Mas essa, você tem a certeza, eu vou me lembrar para o resto da minha vida. Foi a primeira transmissão num estádio profissional que eu pude fazer pela Caxias NT. Você citou aí diversas situações. Qual é que você mais lembra assim, que foi emblemático, que foi difícil? Pá, essa transmissão foi difícil. Teve chuva, molhou os pés, molhou todo. Uma que foi assim que chegou no final, dever cumprido, foi difícil, mas o dever foi cumprido. Qual é que uma transmissão assim, que foi difícil de fazer? Nós fomos fazer uma final de campeonato amador, se eu não sou enganado, foi em Quatis. A gente tinha feito um festival de futebol um mês antes em Itatiaia. Fomos eu, Nilson e Matheus Fagundes, e surgiu o convite da gente fazer a final do campeonato da cidade, em Quatis, uma cidade daqui do sul fluminense, né? E a gente fez o jogo de cima de uma laje, muita chuva, papel voando, as coisas não aconteciam da maneira que a gente queria, foi muita dificuldade, mas no final acabou dando certo. Né? A gente fez toda a transmissão do jogo com muita dificuldade. Eu lembro de eu subir em marquise da arquibancada para puxar fio de internet, procurar tentar segurar guarda-chuva para não molhar equipamento, e a gente sentadinho numa cadeira que, se eu balançasse um pouquinho para o lado, eu caía da laje. Então eu fiz o jogo todo ele ali quietinho, durinho, para não me mexer muito, para que não causasse nenhum acidente. Nilson do meu lado, né, comentando o jogo e tomando conta da parte técnica, e o Fagundes do campo de jogo, tentando trazer as entrevistas de jogo. Então, e sem contar que nós viajamos juntos, foi uma farra, foi uma festa, tá com os amigos. Itatiaia também foi legal, porque a gente foi um dia antes, ficamos hospedados, e a gente pôde estar ali juntos uma parte maior do nosso tempo. Então são coisas que eu guardo. Foi difícil? Foi. Mas são aquelas dificuldades que te fazem crescer como pessoa, como profissional, e eu fiquei muito contente de estar ali com os meus amigos, e nós três, que sempre sonhamos muito grande, estávamos fazendo uma coisa juntos. Foi muito bacana esses momentos. Essa de Quatis foi difícil, foi um pouquinho complicada, mas que no final a gente conseguiu dar o nosso recado e mostramos todo o nosso potencial ali dentro daquela final. Foi bem bacana. Maravilha. Então, a gente passa aí de dificuldades, e quando tu vence aquele obstáculo, né, tu fica satisfeito, né, com o dever cumprido, que tu fez todo o esforço para poder fazer aquele trabalho, seguir até o final nessa transmissão. Eu queria falar contigo, Ricardo França, sobre o futebol brasileiro no momento. A gente vem vendo aí, começou com o Flamengo, depois veio aí o Palmeiras e agora tem também o Atlético Mineiro. Em que rumo está tomando o futebol brasileiro? E agora a gente está vendo a SAF, outros times que estão com problemas financeiros quebrados, querendo se levantar. De certa forma, o Flamengo e também o Palmeiras também, meio que junto ali, agora também o Atlético, como eu citei, foram incentivadores para que os outros times se mexessem também, para conseguir chegar ao nível competitivo e de investimento dessas equipes, ou muito mais pela necessidade, por exemplo, um Botafogo, Vasco da Gama, que estão aí com sérios problemas econômicos,
estão aí com sérios problemas para ter investimento, para ter times, fazer investimento para fazer bons times, para brigar por títulos, para fazerem campanhas dignas da sua história e da sua camiseta. Queria que tu falasse aí sobre a SAF no futebol brasileiro. Você vê isso com bons olhos, e a gente vendo aí essas três potências aí, o Flamengo, o Palmeiras e o Atlético Mineiro. É claro que os times que vão ficando para trás são cobrados pelos seus torcedores, né? Times como Santos, Corinthians, Vasco, Botafogo são clubes de camisa muito forte, de torcidas muito fortes, que cobram resultados e não querem ver o seu rival subindo um degrau muito acima e deixando o seu time para trás. Então existe uma cobrança em relação a isso. Só que no Brasil existe uma grande dificuldade porque os clubes se endividaram de uma maneira muito grande, né? Então trazem um passivo lá lá de trás enorme. E isso, para que consiga montar grandes times e ao mesmo tempo equacionar toda a sua dívida, é uma conta que às vezes não vai fechar, e você acaba crescendo a sua dívida. Então a SAF ela surge como uma opção, né? O Atlético Mineiro e o Palmeiras, apesar de não terem ainda cogitado, o Atlético já estuda, mas não nada assim muito para frente, de virar SAF. O Palmeiras tem um mecenas, que é a Leila, que hoje é presidente, né, e é dono de uma baita financeira no Brasil, e por trás do Atlético Mineiro tem uma construtora que injeta dinheiro por ali. Não são SAFs, mas tem pessoas injetando dinheiro ali dentro do clube. O Flamengo não, o Flamengo conseguiu alguns acordos muito bons no passado, conseguiu se readequar, fez uma reestruturação financeira, parcelou suas dívidas e vem ali mantendo, dentro da sua austeridade financeira, mantendo um padrão legal, entendeu? Agora, as outras equipes não têm muita saída. Elas precisam ou de um mecenas como Atlético Mineiro e Palmeiras, ou alguém que coloque dinheiro novo lá dentro. E de que forma surge isso? Através da SAF. O meu grande medo, Eduardo, é que hoje os clubes, por estarem com o Pires na mão, com uma dificuldade muito grande, se vendam de uma tal forma que acabem sofrendo grandes consequências no seu futuro, sabe? Não pode. O clube tem uma história muito grande. Clubes precisam que isso seja bem preservado. E não é qualquer mixaria que vai chegar e poder comprar um determinado clube de futebol, sabe? História não se compra. Então é preciso se sentar, é preciso que tenha uma avaliação muito séria daquilo que se está fazendo, se debata dentro de todos os poderes do clube e chegue à conclusão que a SAF é realmente importante para o clube ou não. Às vezes, o conselho deliberativo, ou o grupo de conselheiros, qual que seja a denominação dentro do clube, vai chegar numa conclusão que a SAF não é interessante para aquele clube, mas que isso seja feito dentro de um amplo debate, que isso esteja de comum acordo, que não seja de uma maneira impositiva, que não se empurre na goela de ninguém. E sim, se abra um debate para se decidir o que é melhor para Corinthians, para Vasco, Botafogo, Fluminense, Santos. A SAF é uma porta que se abre? Sim, é uma porta que se abre. É importante? Sim, é importante. Agora, não pode ser feita de qualquer jeito. Não é entregar o time na mão de qualquer um e vamos embora. Vamos tocar isso aí e vamos transferir a responsabilidade para os caras. Não, até porque o clube tem responsabilidade com o seu torcedor, que é, sim, o maior patrimônio do clube. Se o clube hoje, se o Corinthians é do tamanho que é, se o Fluminense é do tamanho que é, o Vasco, o Botafogo, é porque o torcedor propiciou aquilo. Então, existe uma responsabilidade, sim, de ouvir o seu torcedor, de sentir a voz das ruas. E, a partir dali, começar a escutar os poderes do clube e sim, tomar uma decisão. Seja ela pela SAF ou não, vamos continuar, vamos procurar uma outra alternativa para que o clube possa florescer e crescer novamente, voltar a ser vencedor. A SAF é, sim, importante.
uma oportunidade que surge, uma porta que se abre, mas precisa ser amplamente debatida e precisa todos em consenso entender que aquilo é realmente o melhor para o clube. Tá certa a opinião sobre a SAF aí no futebol brasileiro, né? Realmente existe a SAF em si, mas tem que se ver quem é que existem propostas e propostas, né? Sim. Tem que se analisar com responsabilidade. Aceitar, né, Eduardo? A primeira proposta que aparece. Exatamente. E outra coisa, às vezes o que é bom para o Vasco não é bom para o Botafogo, não é bom para o Corinthians. Cada clube tem a sua realidade. Não é porque o Corinthians, de repente, criou uma SAF ganhando X e o Botafogo criou uma SAF ganhando Y, que aquele negócio é melhor ou pior. Dentro da condição, às vezes, o conselho de beneméritos, diretores do determinado clube, vai ganhar um pouco menos, mas tem uma outra visão de futuro que possa trazer algo melhor, que agregue mais para aquele determinado clube naquele momento. Então, por isso que essa análise precisa ser muito bem feita, sem ser imediatista. Claro que os compradores vão chegar querendo se aproveitar do momento ruim que os clubes estão passando e vão querer oferecer qualquer mixaria para poder comprar o clube, mas volto a repetir, história não se compra com qualquer mixaria. É preciso sentar, estudar e ver o que é melhor para o clube. Não é ser feito de qualquer jeito, como alguns aí já andam querendo fazer. Concordo plenamente contigo, com essa questão aí da SAF, que tem que ser feito com responsabilidade, e eu acredito que você citou bem ali, e eu acho que deve ser essa a tua posição também. O Flamengo hoje é o grande exemplo de clube como instituição em termos de gestão. O Flamengo ele se reorganizou, mudou o estatuto e hoje é a potência que é hoje, sem ter uma parceria, sem ter pessoas ali que injetam dinheiro para depois ter um retorno, como por exemplo o Atlético Mineiro e o Palmeiras. Eu acho que é mais ou menos por aí, né, Ricardo? Sim, sem dúvida. Seria o melhor dos mundos. Cada clube poder caminhar com suas próprias pernas, sem ter que criar, dividir o futebol do clube. Seria o melhor dos mundos, entendeu? Mas a gente sabe que é difícil. A gente vive uma crise mundial hoje aí, onde, por exemplo, se você é um investidor, você não vai querer botar o seu dinheiro sem ter nenhuma garantia num clube quebrado como tantos clubes nossos no Brasil. Você precisa ter uma garantia. Entendeu? Então, não é chegar e simplesmente injetar dinheiro, eu sou bonzinho, vou botar dinheiro dentro do Vasco da Gama, do Botafogo, porque eu sou legal, eu torço. Não, o cara quer rentabilidade, o cara quer ter retorno daquilo, sabe? Quer ter a certeza que, pelo menos, se eu vou patrocinar, por exemplo, a minha marca vai ter uma visibilidade positiva durante as partidas. Não adianta, por exemplo, você botar a sua marca estampada num clube que só toma pancada. Ninguém vai querer comprar o teu produto, que você vai estar associando a tua marca a algo que não é vencedor, sabe? Tem camisas de clube aí que você olha e fala, aquela camisa com patrocínio tal foi uma época muito ruim do Vasco da Gama, do Botafogo, do Corinthians. Então você acaba associando a sua camisa, a sua marca, a um time que foi derrotado, sabe? Então, os caras pensam muito nisso. E ninguém injeta dinheiro à toa dentro de um clube. Ele quer retorno, ele quer rentabilidade. E o Flamengo hoje ele dá essa rentabilidade, né? Porque conseguiu se adequar financeiramente, conseguiu fazer bons ajustes no seu estatuto, conseguiu se ajustar, reestruturar financeiramente, fez com a sua dívida hoje está toda ali parceladinha, vai mantendo ali, vai pagando de maneira correta. Então, o Flamengo é um bom exemplo a ser seguido. Eu confesso a você que eu não gosto muito dessa história de mecenas, porque a gente já teve no passado alguns exemplos que acabaram complicando a vida do próprio Palmeiras, quando era comandado pela Parmalat, quando acabou o patrocínio, o Palmeiras foi para o fundo do poço e teve que se reestruturar. É que é um clube muito grande, uma torcida muito generosa, e acabou ajudando a reerguer o clube. Mas viveu momentos difíceis com o fim da parceria com a Parmalat. O próprio Fluminense, com o fim da parceria com a Unimed, também foi ao fundo do poço, se complicou financeiramente e acabou agora está tentando se reestruturar. Então eu não gosto muito
Porque é uma SAF disfarçada, né, Eduardo? O cara acaba sendo dono do clube por um determinado período e daqui a pouco ele sai sem responsabilidade nenhuma e deixa tudo para trás, porque a responsabilidade fica com o clube, né? É diferente da SAF, que o cara acaba comprando futebol e o errado que der, ele perde o investimento dele. Lá nesses mecenas, não é esse tipo de compromisso ou responsabilidade. Simplesmente o cara entrou uma outra diretoria que não agrada a quem é o mecenas, acabou. O clube vai ter que caminhar com as suas próprias pernas, com suas dívidas, com aqueles jogadores caros sem ter condição de pagar. Então eu não gosto muito dessa coisa do cara que chega, eu sou o mecenas do time. Me lembra muito os bicheiros do passado aqui no Rio de Janeiro, que comandavam as equipes por aqui e injetavam dinheiro. E, na minha opinião, é muito parecido. Se for para fazer algo semelhante, que faça a SAF, entendeu? Ou se reestruture como o Flamengo se reestruturou. Agora, ter um dono assim, implicitamente, que sai a hora que ele quiser, acabou, ele vai embora e deixa um rastro de destruição, eu não sou muito favorável, não. Tenho muito medo disso, porque os exemplos do passado não foram muito bons. Maravilha, maravilha. Ricardo França. Nossa, já fechamos 1 hora de entrevista. Eu Falei quero dizer que uma entrevista assim que passou voando, muito conteúdo, muita história. Estou muito feliz realmente. Mas eu não poderia, antes de encerrar aí a entrevista, eu gostaria que você desse um recado, desse a tua opinião sobre esse momento que o mundo está vivendo e que atinge o esporte. A gente está vendo a FIFA já excluindo a Rússia de competições, inclusive da Copa do Mundo, eliminatória. Essa guerra que está acontecendo, mas a gente está vendo algo positivo, é que está todo mundo o mundo não quer mais saber de guerra, né, o Ricardo? E tá todo mundo se unido para que isso se termine o mais rápido possível. Eu gostaria dessa tua opinião aí. E imediatamente a gente já está vendo a FIFA, outros órgãos do esporte em geral já tomando as providências, todo mundo já querendo isolar a Rússia e tentando mais rapidamente aí preservar a vida de muitas pessoas inocentes que muitos já morreram em decorrência aí dessa guerra que está sendo causada aí pela Rússia. Vamos combinar, né? Não tem nada mais fora de moda do que guerra, né, cara? Nada mais ultrapassado do que guerra. Essa coisa de bárbaros, né? O poder pelo poder. Ninguém está pensando na população. Ah, eu vou defender a população de fulaninho de tal, de estado de tal. Não tem essa, não. Os caras querem o poder, querem o controle da região, querem... porque aqui tem muita extração de determinado produto, eu vou dominar essa região aqui. E é isso que esses caras querem. Não estão nem aí para a população, porque se tivessem preocupados com a população realmente, como dizem por aí, não fariam a guerra, né? Não morreriam, não matariam tantos civis e tantos inocentes, não desalojariam, não separariam pais de esposas e filhos, né? Como a gente está vendo hoje, essa atrocidade que é essa guerra dessa invasão da Rússia em cima da Ucrânia, né? E eu acho interessante, essas sanções precisam existir, realmente, porque a gente precisa se indignar, Eduardo. A gente precisa mostrar a nossa indignação. E isso precisa doer de alguma forma em quem está invadindo, sabe? Quem está tentando se impor perante a soberania de outro país. Mas isso não tem que ser só com a Rússia, não. Tem que ser qualquer um que ameaça a soberania de outro país. Porque outro dia eu vi uma entrevista de um iraniano que teve que fugir da guerra, que ele falou para o Putin: o que eu fiz para você? O que eu fiz para você me atacar? Agora eu estou aqui. Ele estava na Polônia, ele fugiu para a Polônia, largou tudo para trás com 2 crianças, e ele perguntando o que ele tinha feito para o Putin. O que aquela população fez para o Putin, fez para a Rússia? É o poder pelo poder apenas, a ganância do ser humano, sabe? Tentar mostrar que ele é o cara.
Ele é o que vai chegar e vai impor a vontade dele e aquilo que ele pensa e acabou sem antes sequer conversar, sabe? Isso tem que acabar, cara. Isso não cabe mais no mundo moderno. Não tem mais essa imposição de ideias, é o que eu quero e acabou. Desrespeitar a soberania de outros países, o direito de ir e vir de outras pessoas. Isso não comporta mais. E nada mais justo que sofrer sanções. E eu falo, não tem que ser só a Rússia, não. Qualquer país que ameaça a soberania de outro, a FIFA tem que intervir no que cabe a ela. O COI tem que intervir no que cabe a ela, a ONU, quem quer que seja. Esse país precisa sofrer sanções para mostrar que isso não cabe mais no mundo atual. A gente quer paz, a gente quer viver em paz, e isso é o que importa para nós. Eu não estou interessado, e tenho certeza que os ucranianos não estão interessados em quem vai dominar o gás, quem vai dominar o petróleo, eles querem é viver a vida deles e ter condições de viver e viver bem com suas famílias. É isso que importa. E a gente precisa, é um grande momento, é o momento da gente mostrar toda a nossa indignação, mostrar através de ações claras para a Rússia e para quem quer que seja que a gente está cansado disso. A gente precisa viver. E a gente vai acabar matando o planeta e vamos acabar nos matando por causa de ganância de chefes de estados aí que se acham donos do mundo. Maravilha, tá então o posicionamento do Ricardo França. Cara, eu estou muito feliz, eu só quero te agradecer, só tenho a agradecer a você por essa gentileza de nos atender aqui a esse público aí que está se achegando aos poucos aqui no canal. E realmente foi uma entrevista, olha, sensacional, passou tão rápido. E se tivesse que continuar entrevistando mais uma hora, ia ter muito mais, ainda muito a falar, muito conteúdo. Então, só tenho que agradecer por essa disponibilidade, essa honra de poder conversar e escutar aí a tua história, essa tua trajetória que só tem a crescer. Te desejo muito sucesso e já te convido aí para uma live futuramente para a gente falar aí de muito futebol, com mais tempo ainda, especificamente do futebol, todo o teu conhecimento sobre futebol, a tua experiência. Então, estou muito feliz, só tenho que te agradecer e eu quero aí que você dê suas considerações finais para falar o que você quiser, agradecimentos, enfim, fique à vontade aí para você falar o que você quiser aí nessas considerações finais aí, e te agradecer muito aí por você ter nos concedido essa entrevista aí, meu muito obrigado. Eu que agradeço, Rubinho, ter lembrado do meu nome, ter me dado a oportunidade de estar falando no seu canal. Fico muito honrado, te desejo muita sorte, muito sucesso nessa sua trajetória. Você é um cara muito esforçado, você é um cara que realmente luta pelos seus objetivos, e isso é realmente algo fantástico. E eu estou aqui, saiba que para o que você precisar, torço muito pelo seu sucesso. Queria deixar o meu abraço aqui para todos esses que passaram pela minha vida nesse momento, nessa curta carreira, né? Deixar um abraço para a galera da Gama Esportiva, meu querido amigo Christian Gama aí, que está se restabelecendo aí de uma crise renal, que em breve vai estar conosco também. Um abraço para o meu querido amigo Nilson Sampaio e a todos os amigos aí que me ajudam até hoje nessa minha trajetória aí, né, me ajudam a fazer o que eu gosto muito, que é a transmissão esportiva. Deixo aqui o meu agradecimento a todos vocês que curtiram a nossa live. Muito obrigado. E, Eduardo, estou contigo para o que der enviar. Sempre que precisar é só chamar, tá bom, irmão? Valeu, tamo junto. Aí vamos marcar em breve aí uma live aí ao vivo pra gente debater futebol. Tem muita coisa, ano de Copa do Mundo. Cara, tinha tanto assunto para falar, mas olha, passou voando mesmo. Então, muito obrigado mais uma vez e até uma próxima. E obrigado a você que acompanhou a gente aí nessa entrevista, contando a história aí de Ricardo França, narrador, jornalista esportivo de muito sucesso. Uma honra muito grande ter ele aqui para a gente bater esse papo aí de muita qualidade, de muito alto nível. Então, você que gostou, nos acompanhando aí, deixe seu like aí, deixe a sua mensagem aqui, que a gente vai estar interagindo com você. Não está inscrito no canal ainda? Eu não acredito. Se inscreve aí no canal, é rapidinho, e ativa o sininho de notificação que o YouTube vai te avisar quando tiver conteúdo novo, mais uma entrevista espetacular como essa aqui, ó, vai te avisar ali, vai te notificar e você vai estar sempre aí junto, conectado assim com a gente. Beleza?
Então, meu, muito obrigado, valeu, até a próxima, tchau!